Cachaça é assim, tá bom. Buenas. Vamos começar a nossa live. Vou esperar o pessoal entrar devagarinho para poder me... Rodrigo Maicá entrou, meu querido. Me dá um sinal se tá ouvindo bem. Se a gente tá... Se tá tudo em ordem com som. Quem for entrando, se puder me sinalizar, por favor. Ó, por enquanto mais ninguém. Me deem um sinalzinho aí se tá ouvindo bem. Beleza, valeu. Obrigado, Rodrigo. Vamos esperar o Fabiano entrar e quando o Fabiano entrar nós já vamos começando devagarinho. Deixa eu ver se eu acho aqui sem imagem, Edinho. Está ótimo o som. Dani, me diz uma coisa, tá sem imagem? O Rodrigo botou ali que tá sem imagem? Acho que não, né? Ó, o Charles disse que tá tudo certo, então tá bem bom. Vamos ver se eu acho o Fabiano aqui. Transmitir ao vivo com... Vamos ver se a gente acha aquele Jaguar aqui. Ainda não entrou, ó. Ele deve estar estudando, ele sabe pouco sobre Covid. Por enquanto nada, ó. E o meu amigo Fabiano chegar. Vamos indo devagarinho. Então, quando o Fabiano vai chegando, eu vou começar com aquela minha forma... Com a minha forma tradicional de... Vamos achar aqui, ó. Não é aqui. Que ruim, né? Quando a gente não... Aqui, ó. Fabiano Ramos, ó, entrou o índio velho. Aí fica tudo mais fácil. Aí, meu jovem. E aí, tudo bom, Edinho? Tá vendo? Tudo em ordem? Tô ouvindo. Obrigado, mano. Eu fico com a minha assistente aqui até tu entrar, senão a gente fica nervoso. E da nossa forma tradicional de começar nossas lives, então, antes de dar boa noite para todo mundo e de dar boas-vindas para o Fabiano, eu vou dizer aquele trechinho daquela poesia. E hoje eu não tinha como não falar o buchincho, porque é um buchincho que a gente está vivendo com esse vírus, né? E o buchincho, ele, no finalzinho, ele diz assim, ó. E a coisa ia indo assim, balanceei a situação, eu já quase sem munição e todos atirando em mim. Qual ia ser o meu fim? Eu me dei conta, de repente, eu não vou ficar para semente, mas gosto de andar no mundo. Me esperavam na do fundo e eu saí da porta da frente. E daí eu ganhei o mato, abaixo de tiroteio. E ainda escutava o floreio da cordiona do mulato. E para encurtar o relato, eu me bandiei para o outro lado, cruzei o Uruguai a nado, que o meu zanho era um capincho. Eu espero que daqui a bem pouco tempo eu possa estar dizendo essas duas frases finais da poesia, que a história desse buchincho faz parte do meu passado. E é com esse finalzinho do buchincho que eu quero dar boa noite para todo mundo, agradecer pela presença de todos. Hoje nós vamos começar, eu acho que a nossa quinta ou sexta live já sobre Covid, né, Fabiano? E eu quero ver se a gente consegue focar em vacinas. Eu mostrei meu roteirinho ali para a Carol. E a Carol disse, Biden, mas isso aí que tu fez é uma coisa para 3 horas. Então, assim, ó, vamos tentar correr. Quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo Fabiano. O Fabiano, acho que todo mundo conhece, dispensa apresentação. O Fabiano é um ícone que a gente tem, um ícone brasileiro no combate ali ao Covid, mas é a grande verdade. E o mínimo reconhecimento que a gente pode ter pelo teu trabalho. E o Fabiano, inclusive, cidadão porto-alegrense, por esse combate aí ferrenho ao Covid. Fabiano, boa noite, obrigado pela tua presença. Obrigado, Edinho. Obrigado ao Nassi, mais uma vez. Agora é a Juliana, né? Então, obrigado a todos pelo convite, por todo mundo estar aí conosco mais uma vez numa discussão Fabiano, sobre Covid. Hoje a gente já tem, começando a live, já tem 5, 10, umas 12 perguntas, tá? Então, só para as pessoas saberem, a gente está aqui para responder dúvida, a gente não está aqui para ficar falando, e justamente a ideia é aproveitar conhecimento do Fabiano aí para nos sanar certas discussões. Mas assim, ó, já perguntaram e ao longo da live a gente vai tentar responder. Se mãe que amamenta, se tem anticorpos da vacina para o bebê,
Se não tem estudos, então, se não é melhor isolar do que expor, riscos da vacina, se pode dar malformações, se encontros de família, já com todo mundo vacinado, já pode ocorrer com mais liberdade, com menos preocupação, se gestantes têm prioridade, se devem ser vacinadas, pessoas imunossupressas que têm miastenia se podem se vacinar, se a gente vai dever se vacinar todos os anos, se lactantes devem preferir algum tipo de vacina, alguma previsão de vacina para criança pequena, e volta a pergunta de gestação. Então, Fabiano, para a gente começar a tentar responder todas essas coisas, antes de falar especificamente das vacinas, não quer só nos dar um panorama do Covid pelo mundo aí, eu queria que tu nos ajudasse, de repente, a entender um pouquinho por que tem tanto sobe e desce, e aí entra a terceira, e já falo em quarta onda, por que tem alguns países como os nossos aqui, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, que continua com doença super incidente, Índia agora, de novo, que estava lá embaixo. Por que alguns países a gente já está vendo esse efeito de baixar bastante, como Inglaterra, Estados Unidos, Israel? Será que a gente pode atribuir efeito da vacina? Fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa perspectiva do Covid no mundo. Bom, Edinho, eu acho que desde que nós estamos vivendo a pandemia aí, de março, praticamente, do ano passado, né, quando a gente viu que a pandemia era uma realidade também para o Brasil, né, muitas coisas nós fomos aprendendo em relação à pandemia, em relação ao vírus, e muitas coisas a gente não aprendeu, né, especialmente como povo, né, como país, especialmente falando do Brasil. É muito difícil falar de controle da pandemia sem a gente falar de inúmeras coisas, né? Não tem um fator, são vários fatores que são atribuídos a um controle ou ao descontrole da pandemia. Isso desde as questões gerenciais, né, a unificação de condutas em relação aos governantes, né, a questões culturais, obviamente, dos países e características do vírus especificamente, que é um vírus que se transmite muito facilmente, que agora a gente viu que consegue se modificar também muito facilmente, né, trazendo essas novas variantes aí, e variantes que realmente impactaram em casos novos e especialmente em características novas de uma doença, e sem dúvida a questão da prevenção, que aí envolve várias coisas, desde também a educação, né, e cultura, como a nossa capacidade de vacinar, né? E o país é um dos países que mais vacinaram até o momento, em número de vacinas aplicadas, mas em percentual não, né? Em percentual ainda a gente segue um pouco abaixo e da necessidade que a gente tem, né? Então, isso a gente tem visto nos países que agora tem diminuído, então, o número de infectados. Eu acho que Israel é um exemplo para todo mundo está pegando Israel como exemplo e vendo que a vida está voltando a uma certa normalidade, né, já sem uso até de máscaras em ambientes abertos, e sem dúvida isso relacionado à vacinação, né, e a capacidade de vacinação que eles fizeram rapidamente, né. Agora os Estados Unidos, já com alguns estados também já liberando mais a população, com um número de redução importante de contaminação viral, e talvez a Inglaterra como último exemplo também, que acabou utilizando praticamente zero casos de morte, um número muito pequeno de contaminação
nas últimas semanas, no último mês especialmente. Fabiano, tu falou, até eu e o Deco, a gente está sempre discutindo isso, e a gente tem viés, eu do lado da saúde e o Deco do lado da economia. Então eu carrego ele de coisa sugerindo o lockdown e o afastamento, e ele me mostrando um monte de coisa contrária, né? E depois eu vou entrar nessa questão do lockdown e máscara e coisa contigo. Mas tu acredita que, por exemplo, assim, Flórida, Texas já faz mais ou menos um mês que eles já estão liberando essa questão de máscara. Flórida, eles estão sem uso de máscara também. E Flórida é aquele oba-oba, né? As pessoas andando peladas na rua. Então, cara, Ou só de máscara. Só de máscara. Tu justifica isso pelas vacinas? Tu acha que é isso que os Estados Unidos conquistou nesses estados, talvez seja pelas vacinas? Eu acho que só pela vacina não, né? Eu acho que tem uma série de questões, né? Cada estado também é diferente, né? Lá as condutas, e não dá para uniformizar como país mesmo, os Estados Unidos, dizendo, não, só foi a vacina. Não, acho que foi uma série de medidas, né? Que foram adotadas também, né? Eles também não ficaram em lockdown na maioria do tempo, não teve um lockdown assim na maioria dos locais, assim como o Brasil também não teve. Acho que essa é a maior crítica, assim, né? Se for para fechar, tinha que fechar de uma forma que se evitasse realmente as aglomerações. A gente não teve lockdown no Brasil, longe de ter, né? A gente via muita coisa funcionando e, sem dúvida, para a economia isso é muito ruim. Talvez para a economia seja pior esse abre e fecha do que fechar um tempo programado, né? E preparar a população para que depois as coisas possam ser abertas. Então, a minha ideia é que realmente a gente teve condutas muito inadequadas nesse sentido, né? Porque quem está próximo da área da saúde vê o caos que estava na área da saúde e que ainda está, né? Com risco de faltar medicação, apesar do número de leitos reduzindo, de ocupação, né? Reduzindo, especialmente em UTI, nós ainda sofremos com falta de medicações, risco de falta de sedativos, antibióticos que não atualmente a gente não tem disponível, alguns com risco de faltar. Então, isso tudo o país tem sofrido também, né? Então, a gente e para quem está longe da área da saúde, isso fica um pouco estranho, assim, não consegue entender. A gente vê isso e é compreensível, né? E muita gente sofrendo pelo lado econômico também. Então, quando eu falei que não tem uma uniformidade, né, da questão gerencial, é realmente que faltou essa união entre ter essa visão mais ampla entre a área econômica, a área da saúde, porque todos vão acabar sofrendo, né, e pelos dados que a gente tem, especialmente a América Latina, vai ser um, vai ser um horror, né, nos Perfeito, próximos entendi. anos para recuperar tudo que a gente perdeu. E Eu também, concordo muito no que tu diz. Às vezes, esses trabalhos que mostram que o lockdown não adiantou, que não preveniu morte, coisa, mas é que aí estão pegando aqueles países que se disseram em lockdown que, na verdade, a população continuava aglomerando. Exatamente isso, como aconteceu aqui no isso, Brasil. e outra coisa, o que a gente tem que ver é que grande parte dos países adotou o lockdown quando já tinha um caos instalado, né? Então, é Aham. muito difícil Demora. comparar países e comparar ações no mundo todo, né? Então, Sim. assim, a maioria dos países, quando adotou o lockdown, quando fechou, porque já tinha muita morte, né? Já tinha muito leito ocupado, e aí não vai ter uma repercussão, mas vai ter uma repercussão muito depois, né? Aham, demorado. Fabiano, fala um pouquinho das cepas existentes no mundo aí do vírus, antes da gente entrar especificamente nas vacinas.
já que a gente está falando do Covid. Quantas cepas já tem identificada? Quantas cepas mais ou menos a gente tem circulando aqui no Brasil? Tem como tu dizer isso ou não? É difícil dizer isso, né? Tem até agora no Rio Grande do Sul foi publicado um artigo esses dias falando de uma nova cepa, cepa P4, P4. Uhum. né? Então são pelo menos aí mais de 20 variantes no mundo. As mais conhecidas, né, e que circularam mais no Brasil, a P1 e a P2, agora, além do vírus selvagem, digamos assim, e a cepa inglesa e africana, né, que foram as mais identificadas assim inicialmente, né? Mas a gente já tem um trabalho bem interessante, até do pessoal aqui do Rio Grande do Sul, que e quando a gente fala de vírus, a gente começa a ver que tem muitas variações, né? E a gente muitas vezes não consegue identificar se é exatamente a P1, se é exatamente a P2. Tem algumas mutações que não se encaixam bem. Isso a gente vê em alguns pacientes que a gente tem encaminhado para genotipagem, para identificação, e fica naquele meio termo, não se consegue uma identificação total. Então a gente vê que tem muitas variantes, né, muitas variações do vírus, mas nesse momento a que mais está circulando, sem dúvida, é a P1 no Rio Grande do Sul, apesar da gente ainda faltar muito diagnóstico, né? A gente não tem identificação dessas cepas ainda, a identificação fica mais a nível de pesquisa mesmo, né? Eu achei muito interessante, eu estou preparando uma aula agora para dar ao longo da semana sobre o Covid. Entrei no site do CDC e ali eles têm um mapa nos Estados Unidos inteiro com todas as cepas que vão identificando. Então eles botam lá 40% de P1, tantos por cento do vírus selvagem. Cara, e ali eles mostram mais de 20 variantes, 20 cepas diferentes encontradas. Eu não sei qual o poder deles de genotiparem todas essas variações, mas eu imagino que aqui a gente faz muito pouca diferenciação, né, Fabiano? E, na verdade, não tem por que fazer além de academicismo, né, e pesquisa. Mais ou menos, né, Edinho? Tem algumas situações, especialmente aquelas situações de reinfecção, situações de pacientes que acabam fazendo doença mais grave pós alguma vacina, né? Então, são situações que, para a gente entender o cenário, é bastante importante, mas ainda poucos locais fazem, só a nível de pesquisa, e ainda é um exame bastante caro, né? Bastante difícil de se obter. Então, mas sem dúvida, se a gente tivesse esse diagnóstico mais rápido, isso também poderia nos auxiliar e nos guiar para decisões bem importantes. Uhum. Fabiano, eu tinha posto aqui para tu falar um pouquinho do cenário das vacinas, mais ou menos tu já desenhou aí, a gente já falou sobre isso. Tu tem mais ou menos uma ideia aqui no Brasil, que a gente até tem caminhado relativamente rápido dentro da nossa possibilidade, né? Me indignava muito, me incomodava muito ver os Estados Unidos fazendo vacina 24 horas por dia e aqui chegando 5 horas da tarde de sexta-feira e o posto de saúde fechando. Então, agora não, agora pelo menos a gente está vacinando sábado, está vacinando domingo, talvez isso aí até esteja refletindo em a gente, como o Rio Grande do Sul, está até um pouquinho mais avançado que o resto dos outros estados no Brasil. Tu teria mais ou menos uma previsão de quanto tempo ainda vai no Brasil, no mundo, como que teria esse previsionamento aí de vacinação de pelo menos 70%, 80% da população? Tem uma previsão do próprio Ministério da Saúde que seria conseguir vacinar todos com fator de risco, tá? Com doenças crônicas, até setembro desse ano. Então, eu não sei quanto é o percentual, né, dessa população, né? Talvez chegue aí em torno de 50% da população, ou 60%, não sei te dizer, né? Mas isso seria até setembro desse ano.
Então, a gente tem uma previsão de chegada de doses da vacina da Pfizer em maio, tá? E tem também algumas perspectivas de estudos de outras vacinas chegando no Brasil, e que isso, de repente, possa auxiliar aí para também começar a vacinar a população mais cedo, né? Alguma coisa sobre a logística, Fabiano, porque a gente leu que já ia chegar a 1 milhão de doses da Pfizer nesse início, que eles falaram até 29 de abril, talvez, e que talvez a Pfizer ficasse mais nas capitais do Brasil, em virtude da logística, da questão do freezer, porque levar essa vacina para o interior talvez fique mais complicado para determinadas populações. Essa é a verdade? É isso que estão prevendo? Possivelmente sim, né? Apesar que, dependendo do estado como o Rio Grande do Sul, que tem várias cidades onde tem universidades que podem oferecer, assim como a URGS, a PUC, ofereceram freezer, né, para manter as vacinas aqui em Porto Alegre, sem dúvida, outras cidades como Santa Maria, Passo Fundo, né, outras cidades com universidade, Pelotas, acredito que tenha Caxias, que tenham capacidade de manter essas vacinas, e isso não seria nenhum problema logístico. Né? Perfeito. Talvez lá em São Gabriel não tenha como, né, Edinho? Mas aí sobra a Coronavac, mas é claro, mas aí é bom, mas a gente precisa fazer circular. Primeiro vai pegar pancurônio lá, né? Tem que cuidar dos ativos, tem mais problema aí em São Gabriel. Fabiano, e mesmo a gente estando exposto aí na mídia e lendo bastante sobre as vacinas diferentes, dá um ampassão para a gente assim, sobre quais as vacinas que a gente tem disponível no nosso meio, no mundo, quais as têm previsão de chegar e de teste? Bom, basicamente, assim, a gente tem 3 tipos, então, né, ou 4 tipos de vacinas. As vacinas de vírus inativado, que a representante é a Coronavac. As vacinas de vetor viral, que são, então, a da AstraZeneca, que a gente também tem no Brasil. Da Janssen, né, Johnson Johnson. E a Sputnik, que são as de vetor viral. As de RNA, então, a Moderna e a Pfizer, que então seria a terceira vacina aí a chegar, e a de proteínas virais, que é a Novavax, né, que deve também estar sendo prometida para chegar no Brasil nos próximos meses, mas ainda não tem algo concreto, assim. Então, acho que o que vai chegar mais rápido é a Pfizer, ficando a AstraZeneca, Coronavac e a Pfizer, as 3 vacinas, com algumas possibilidades da vacina da Janssen também chegar mais rápido aí, talvez num quarto cenário, assim, que é uma vacina também interessante por se tratar de uma dose única, né? Lembrando que as outras vacinas são 2 doses. Fabiano, teve um acontecimento agora. Alguém perguntou ali que não entendeu de São Gabriel, a gente estava só fazendo uma brincadeira com a cidade. E imagino também que a pergunta seja de brincadeira. Mas teve a Prefeitura de Bagé, teve agora, e aí já que a gente está falando nessa possibilidade de avançar, e o plano de vacinação, que até setembro a gente pretende já ter todos os grupos prioritários vacinados, Prefeitura de Bagé, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, da campanha, eles publicaram no seu site que eles estavam sugerindo que isso aí foi no meio da semana, deve fazer uns 10 ou 15 dias, e que eles estavam sugerindo que as suas grávidas, e aí eu li ali o que eles estavam comentando, que as grávidas atendidas no ambulatório de alto risco da cidade, essas daí, a partir das 24 semanas de idade gestacional, onde eles colocaram talvez ser mais de risco em contrair a doença, já pelo aumento do útero, a maior dificuldade respiratória, e também não tanto risco para o bebê. Então, eles sugeriram ali que grávidas a partir de 24 semanas de alto risco da cidade fossem encaminhadas aos postos de saúde, que ali eles estariam fazendo
obviamente naquelas grávidas que quisessem ser submetidas à vacinação. Isso está dentro do plano do governo? Não está? Tu pode tentar clarificar um pouquinho essa medida da Prefeitura de Bagé ou não? Na verdade, o que a gente tinha até então é que a, a orientação para vacinar gestantes ficava a critério do médico assistente, né? E a questão de risco-benefício, por não se ter ainda estudos especificamente com gestantes até o momento, mas em relação às vacinas também que tem disponíveis no Brasil. Tá? Então, como deve iniciar a vacinação para todo mundo com doença crônica e com alto risco, provavelmente essa medida foi pensada nesse sentido, né, Edinho? Eu acho que foi... Na verdade, Pode falar. na verdade, eu só vou te acrescentar um pouquinho. Eu acho que não só foi pensada nesse sentido, mas é que existe uma norma técnica no site do Ministério da Saúde que confunde um pouquinho. Eu estava em reunião agora quinta-feira com o grupo de Covid do Brasil que eu participo, e de Covid na gestação, especificamente falando, e dentro desse grupo tem duas colegas que participaram da redação dessa norma técnica. Então, lá no site do Ministério da Saúde está escrito o seguinte, que grávidas de risco, para essas pacientes, está indicada a realização, tendo em vista o risco dessa pessoa contrair a doença e desenvolver uma doença grave, a essas pessoas está indicada a vacinação. E aí bota uma vírgula e diz assim, conforme o plano de vacinação do governo federal. Então, o que as pessoas que redigiram a norma técnica, que foram essas duas colegas que estavam no grupo, elas disseram, a grávida é de risco. Se quiser correr o risco da vacina, que não está bem estabelecido ainda, pode. A questão é que o governo ainda não disponibiliza vacina para todo mundo. É aquele negócio que a gente estava falando no telefone um dia. Então, se uma prefeitura resolver dizer eu vou vacinar a minha população que está nativa, que está trabalhando, e não vou vacinar os idosos, porque esses estão isolados em casa, eles poderiam fazer isso. Não, eles não podem fazer isso. Eles têm que seguir o plano prioritário do governo. Então, essa vírgula na norma técnica é que deixa a entender que quando o plano do governo chegar em hipertenso, em diabético, em paciente com doença crônica, nefropata, imunossupresso, quando essa população for vacinada, a grávida que tiver esse tipo de problema, a ela não vai ser contraindicado receber a vacina. Ela poderá tomar. Então, só que não está claro. E eu perguntei lá para eles o que estavam fazendo no resto do Brasil. Todo mundo estava em dúvida, ninguém estava sabendo ao certo o que fazer. E aí eu contei a minha experiência, porque dentro do meu pré-natal ali, eu tenho 10, 12, 15 grávidas, talvez que já tenham se vacinado. Só que foi muito fácil para elas fazerem a vacina, porque são grávidas da área da saúde que apresentaram a sua carteira lá de trabalho e aí estavam vacinando aquele grupo de pessoas. Então não teve contraindicação a elas. O que acontece agora, no meio da semana passada, eu estava com uma paciente com asma grave, que usa 2, 3 medicações para controle da sua asma, e eu fiz um atestado dizendo que ela chegasse no posto para receber a vacina, porque ela teria indicação por ser de grupo prioritário. E no posto de saúde não quiseram fazer a vacina dela e disseram exatamente essa frase. O Plano Nacional ainda não começou a vacinar esse tipo de grupo prioritário, então tu vai ter que esperar. Só que está dúbio, Fabiano, porque uma enfermeira que atendeu ela na triagem disse que ela ia receber. Aí trocou o plantão de pessoas, chegou uma outra pessoa e mandou ela embora. Então está confuso ainda. Isso, exatamente. Não, quem não é da área da saúde, né, vai conseguir se vacinar só quando tiver algum fator de risco agora, provavelmente dentro de 2 a 3 semanas, que deve começar, né, Andy? Sim. Chegou uma pergunta ali, Fabiano, que vai ao encontro de uma outra que já tinha sido feita, dentro daquelas que eu li no início, que agora nós vamos começar a responder. Quem fez a primeira dose da vacina uma semana antes da concepção e agora se descobriu grávida, se faz a segunda dose ou não? Acho que a resposta é que sim, né, Fabiano? Faz a segunda dose. E ela estava dizendo que foi feita a Coronavac. Assim, a gente não tem dados científicos sobre isso, né? Isso é mais, entra naquela
questão de opinião de especialista, tá? No estudo, aqui em Porto Alegre, nós tivemos 4 mulheres que engravidaram, mesmo com a orientação, enfim, que acabaram engravidando e com testes inicialmente negativos para a gestação, que a gente fazia o teste de urina, né? Depois, retrospectivamente, a gente viu que pelo menos uma delas estava nessa situação, recebeu a vacina e logo em seguida engravidou. O acompanhamento segue, nós não temos nenhum problema ainda, né? Mas a lógica diz que sim, faz a segunda dose, é uma vacina de vírus inativado, então com risco praticamente nenhum, né, relacionado à vacina, então eu faria também a segunda dose no momento mais próximo de 28 dias. Fabiano, já que a gente está falando em vacina, deixa eu dar um pitaco e falar um pouquinho da gestação e depois a gente segue nessa ideia e está chegando um monte de pergunta interessante. A questão das vacinas na gravidez é o seguinte, existem vacinas, quais são as 2 vacinas disponíveis no nosso meio? Coronavac, que é de vírus atenuado, nesse momento pelo menos, e a da Oxford, que é de vetor, tá? Que é com adenovírus. Isso. Então, as vacinas de vírus atenuado, elas já são feitas na gestação. Por exemplo, vacina de hepatite B... Vírus inativado, desculpa. Vírus inativado. Então, eu não sei se eu falei atenuado, mas se foi atenuado, foi errado. É vírus inativado, que é igual a vacina da gripe. Isso. Então, nós estamos pegando aqui, ó, vacina de hepatite B, nós estamos pegando vacina da gripe. É tudo vírus inativado. Então, por semelhança a essas vacinas que já são liberadas e que se sabe que não tem risco de malformação, não tem risco de aborto, não tem risco de complicações mais sérias na gestação, há exemplo disso que parece que a vacina da Coronavac, que é a de vírus inativado, também não vai ter problema. Isso é número 1. Número 2, pegando a vacina específica sobre a de vetor, que é a da Oxford. Tem algumas vacinas que foram desenvolvidas para Zika vírus, se eu não me equivoco, que tiveram a mesma tecnologia desenvolvida, que era com adenovírus, que era com vetor. Essas vacinas, quando foram aplicadas a gestantes, também não se demonstraram com nenhum risco a mais. Então, por semelhança, essa vacina da Oxford também, se aplicada na gestação, a princípio, é não totalmente livre de vírus, de riscos, mas o que se imagina é que não tenha nada além do descrito na população em geral que não vacinou, de desfechos adversos em obstétricos. Se tu pegar as outras 2 vacinas que estão sendo dadas nos Estados Unidos, Pfizer e Moderna, ou no resto do mundo, que são vacinas de RNA, essas vacinas, a gente não tem teste na gravidez para dizer que é seguro ou não é seguro. Tampouco as outras nossas têm teste na gravidez feita com Covid, mas falando por semelhança, como eu me referi anteriormente. Mas se tu pegar essas 2, saiu há pouco, e agora o Fabiano faz meia hora que me mandou um trabalho publicado no New England, do dia 21 de abril, então super recente. Mas antes de falar do New England, porque ele está com uma conclusão um pouquinho dúbia, um pouquinho confusa, foi mostrado um trabalho com 25 mil grávidas que eram da área da saúde e que receberam nos Estados Unidos tanto vacinação da Moderna quanto da Pfizer durante a sua gestação. E esse trabalho foi um estudo descritivo de efeitos adversos e não mostrou aumento nem de desfecho obstétrico adverso e tampouco de reação na mãe. Então, a partir dali, também se sugere que essas 2 vacinas sejam seguras para aplicação durante a gravidez. Acabou de sair um estudo, então, foi esse que eu me referi do New England, faz 4 dias foi publicado, 5 dias foi publicado, no qual eles pegaram 35 mil grávidas, que fazem parte de um grupo de vigilância lá nos Estados Unidos. Dessas 35 mil grávidas, eles incluíram aproximadamente 4 ou 5 mil, e dessas 4 mil, eles pegaram as que já concluíram a gravidez. O que é concluir a gravidez? Ter o nenê. Porque uma coisa é ser vacinada com 20 semanas no meio do trabalho e tu não ter o desfecho ainda, porque teu nenê não nasceu. Então, eles pegaram 820 e poucas dessas pacientes desse grupo de 4 mil que já tinha sido vacinado e viram os desfechos. O índice de aborto, o índice de morte fetal, o índice de malformações, o índice de trabalho de parto prematuro, o índice de todas as complicações gravídicas, eles foram exatamente iguais ao da população em geral.
que acontece que não tem Covid ou que não é vacinado. Exatamente igual. Então, parece ser seguro. O que acontece é que os autores desse estudo, eles concluíram, na sua última linha, eles disseram ainda, é precoce para a gente afirmar a segurança na vacinação. Mas parece ser seguro, olhando a tabela que eles botam no trabalho. Então, no meu ver, grávida é de risco, sim, principalmente as que têm comorbidade, seguindo o plano do governo, no que as outras pessoas que tiverem comorbidade forem vacinadas, elas serão também. Existem movimentos internos querendo que as grávidas furem a fila e entrem um pouquinho antes dessas pessoas. Existem, mas isso é discutido com todos os comitês de enfrentamento do governo. Até o momento, ainda não é momento de furar fila, exceto aquelas grávidas que tenham indicação pelo seu risco de exposição, que seriam as profissionais de saúde, que o governo já liberou para vacinar. Mas sim, respondendo uma pergunta ali que entrou, existe movimento para que grávida seja incluída na vacinação? Existe, mas ainda não é momento. Não sei se tu tem alguma coisa a concluir além disso que eu falei. Não, acho que é exatamente isso, né? E lembrando, até respondendo o João ali colocou uma pergunta se não teria que acompanhar essas crianças nascidas, né? Certamente a gente tem que acompanhar para ver os desfechos, tanto em relação a alterações relacionadas à gestação, mas também quanto à doença, quanto à persistência de anticorpos que a mãe pode transmitir para o filho, tanto pela placenta quanto pelo leite materno, né? Então, certamente, esses estudos estão começando recém de acompanhamento dessas crianças, né? Perguntaram ali se gestante gemelar sem nenhuma outra comorbidade é considerada grupo de risco para a Covid. Eu acho que para responder isso é importante a gente pensar assim, ó, grávida não é grupo de risco para contrair. Eu acho que isso é uma coisa importante para se dizer, porque inclusive na mídia foram pessoas dizendo que grávida tem mais susceptibilidade, que tem não sei quantas vezes mais chance de contrair Covid do que a população em geral. Vamos partir do princípio que isso não é uma verdade, tá? Tem um ou outro trabalho na literatura sugerindo isso, mas eles se apoiam no fato de que grávida tem uma imunomodulação, ela tem uma alteração do seu sistema imune e que talvez esteja mais predisposta a contrair determinadas doenças. Mas no fato de Covid, não. A precaução é exatamente a mesma, a grávida que trabalha vai continuar indo no seu serviço, alguns hospitais, alguns locais diminuem a exposição, remanejando a grávida, mas não é uma indicação, por exemplo, de deixar de trabalhar, por exemplo, de atestado para ficar em casa. Então, partimos desse princípio, não é grupo de maior possibilidade de contrair. Ao contrair a doença, tem mais risco? Tem. 5 a 6 vezes mais chance de internar no hospital, obviamente por todas as modificações fisiológicas que a gravidez oferece ao corpo da mulher, uma sobrecarga cardiovascular, uma sobrecarga respiratória, um aumento de risco de trombose. Então, essas grávidas, elas... E tem um neném lá dentro, que precisa de um pouco mais de atenção. Então, elas têm 5, 6 vezes mais risco de internar, tem 3 vezes mais risco de ir para UTI, tem 3 vezes mais risco de intubação, de ventilação mecânica, e tem 1,7 vezes mais risco de morte. Mas vamos pegar uma população americana, que é de onde a gente extrai essas informações de trabalhos. O risco na população americana de morte, da população em geral, é 0,1%, 0,15%. Esse risco de morte na gravidez é 0,2%. Então, em números absolutos, é muito pouco provável que a grávida vá morrer de Covid. Agora, comparando com a população não grávida, o risco relativo, ele é 1,7 a 2 vezes maior de risco de morrer. Então, por isso que a gente coloca que a grávida ela é de risco maior ao contrair a doença de ter complicações. Agora, desmistificando especialmente mais no final da gestação, né, Edinho? Pela restrição respiratória, né? Com certeza. Então, agora, dificuldade de mobilização. Olhando especificamente Covid e gestação, o Covid não aumentou aborto no grupo de grávidas, o Covid não dá malformação, como a gente pega lá quando teve o surto de Zika vírus, que as crianças tinham microcefalia, que as crianças tinham disfunção neurológica e diversas outras complicações, não dá malformação. O risco de transmissão vertical ele é pequeno, na maioria dos estudos citando ao redor de 3 a 4%,
transmissão vertical passar da mãe para o bebê pela placenta, enfim. Então, não nos preocupemos com o bebê. Talvez aumente prematuridade. Ainda não dá para dizer se essa prematuridade é simplesmente porque o Covid desencadeou a contração, rompeu bolsa, deu febre e fez nascer, ou se simplesmente porque a mãe teve uma doença grave e teve que ser interrompida essa gestação antes para poder melhorar os parâmetros maternos. Então, aumentou um pouquinho a prematuridade e aumentou o número de cesáreas, mas o risco verdadeiro é mais para a mãe. Então, respondendo, gemelar é de risco de pegar Covid, não. Agora, se pegar Covid, principalmente quando a gente começa a se preocupar numa outra grávida ali com 28, 30, que está mais barriguda, gemelar já tem uma barriga maior desde antes, e isso aí vai comprimir mais o pulmão e vai dar mais dificuldade respiratória. Uma outra colega perguntou ali se DMG, diabetes gestacional, entra no mesmo grupo de risco de diabetes 1 ou 2. Não, diabetes 1 ou 2 já tem doença prévia, tu tem uma disfunção cardiovascular, mais generalizado, e diabetes gestacional, em geral, se tu tiver um bom controle glicêmico, a princípio de desfecho obstétrico vai ser exatamente o mesmo. Mas isso é muito pouco discutido e isso é muito pouco claro nas cartilhas do Ministério, do que é grávida de risco. Então, isso a gente vai precisar evoluir um pouquinho mais. Fabiano, alguma coisa sobre isso? Não. Vamos avançar, que tem um monte de perguntas. Não, acho que só aproveitando a questão da trombose que tu colocou, veio uma pergunta ali sobre a vacina de Oxford, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco a questão da trombose relacionada à vacina. Foram poucos casos relacionados à vacinação, pelo número de pessoas vacinadas no mundo todo até agora, né? Então, até o momento, não se tem evidência de que as pessoas não se vacinem com a vacina de Oxford, né? E mesmo na gestação. Até agora não se tem nada que contraindique a vacina da AstraZeneca, aí, tanto na gestação, quanto principalmente fora do período gestacional. Até foi super bom ter falado isso, Fabiano, ter entrado a pergunta. Eu fiz uma comparação. O risco de trombose com a vacina, da AstraZeneca, foi mais ou menos de 4 casos em 1 milhão. Tá? O risco de trombose que a gente tem com pílula anticoncepcional, por exemplo, é mais ou menos de 500 a 1.000 casos em 1 milhão. Então, para tu ver a comparação, é quase nada quando a gente está falando da vacina. O risco de tu ter trombose com tabagismo, com cigarro, é 1.700 em 1 milhão. E o risco de tu ter trombose com Covid, por si só, é 165 mil em 1 milhão. 16%. Então, não dá trombose. Nós temos que partir desse princípio. Tem que fazer e a vacina é super segura. Exato. Fabiano, aquelas perguntas que entraram, eu acho que a gente já respondeu muitos riscos da vacina, eu acho que eu já citei, mais ou menos, que a gente ainda desconhece, mas parece ser seguro, não parece ter riscos a mais, adicionais. Se pode dar malformações, lembre, a gente ainda não tem estudos. A partir as grandes indústrias farmacêuticas, elas já estão delineando os trabalhos para se fazer com grávidas. A gente só vai dizer que a vacina teve problema ou não teve quando pegar uma grávida vai vacinar, outra grávida não vai se vacinar. Uma grávida vai vacinar, outra grávida não vai. Daí compara os dois grupos para ver onde teve mais malformação, mais aborto, mais morte fetal, mais prematuridade, mais reações. Isso ainda não foi feito. Isso a partir de julho agora, muitos locais já vão estar começando a fazer essas imunizações em grávidas para a gente ver desfechos. Mas até o momento a gente acredita que não dá mais malformações, principalmente olhando esses casos aí de 25 mil grávidas já vacinadas lá nos Estados Unidos que não demonstraram ter maior índice desse tipo de complicação. Uma pergunta foi bem legal, Fabrício, que entrou antes. Encontros de família, estando já todas as pessoas vacinadas, podem acontecer sem preocupação? Essa tinha entrado antes. Olha, podem acontecer sem preocupação nesse momento, é difícil de dizer ainda, né? Porque tu precisa ter, eu sempre comento assim, a proteção é como se a gente tivesse vários muros sendo construídos, né? Num primeiro momento a gente vai ter uma quantidade grande de vírus, esse vírus vai ter mais facilidade de passar por esse muro, vai perdendo força e quando chegar lá no quarto, quinto muro, ele vai ter mais dificuldade, talvez ele não vai conseguir ultrapassar. Quando a gente tem uma reunião familiar, a gente
vai ter a possibilidade de alguém dessas pessoas estar assintomático, né? Especialmente as pessoas mais jovens, e poder estar ainda com uma carga viral, mesmo tendo sido vacinado, poder fazer essa transmissão. Claro que, assim, é muito provável que uma pessoa que foi vacinada acaba pegando o vírus, essa pessoa ela vai ter uma carga viral possivelmente menor. E essa transmissão ela vai ser menor. Então, a chance das pessoas ao redor dela que estiverem vacinadas, né, de fazer doença grave vai ser muito pequena. Né? Então, ainda a gente tem que ter cuidados, especialmente para quem está mais exposto, né? E aos poucos a gente pode ir retomando essas reuniões familiares e ter uma liberdade maior, digamos assim. Já, Lembrando que, de novo, a vacina não vai proteger de doença, a vacina vai proteger de doença grave, grave. independente da vacina a ser utilizada. E lembrando também, né, de que nenhuma das vacinas vai ter 100% de proteção para doença grave. Então, a gente vai ver aqueles casos que, felizmente, são raros, mas de pessoas que receberam a vacina, né, e acabaram fazendo uma doença grave, que eventualmente tiveram que internar. Isso vai acabar acontecendo, né, quando a Fabiano, gente vacina a população no maior número. aproveitando esse gancho dessa pergunta dos encontros familiares, e aí tu já falou, nós estamos falando em eficácia, já estão saindo resultados de trabalhos relacionados à eficácia das vacinas ao redor do mundo inteiro. Está se concretizando aquilo que a gente achava? Quais têm sido esses resultados, Fabiano? Acho que sim, a gente tem visto, na verdade, que as vacinas são muito boas, na verdade, todas, né? Todas que têm se mostrado com dados de vida real, têm mostrado uma proteção bastante elevada, mais elevada até que nos estudos, porque muito das populações estudadas eram populações de maior risco, né, Edinho? Isso a gente pegando o exemplo da Coronavac mesmo, e aí também colocando que assim, é muito difícil de avaliar eficácia das vacinas nos estudos e fazer essa comparação, porque foram populações totalmente diferentes avaliadas. Então, no caso da Coronavac, onde foi só profissionais da área da saúde que estavam mais expostos, uma carga viral mais alta, né, que foi o grupo estudado, teve uma eficácia menor e já como a gente imaginava, pelo menos nos dados do Chile, já mostrou uma eficácia ou uma efetividade, né, agora em vida real, maior do que se viu no estudo. Então, é o que a gente espera, na verdade, de todas as vacinas, né? Fabiano, tu falou e nós estamos falando em eficácia, e eficácia tem um pouquinho a ver com o tempo de duração também da vacina, né? Qual que tem se acreditado, porque a gente já tem no teu estudo, por exemplo, pessoas que já têm aí 8, 10, 12 meses, 12 meses acho que ainda não fechou, né, Fabiano? Não, a gente tem, foi em agosto do ano passado, né? E Então a começou gente tem aí 8 8 meses meses. de Tem, vacinados. e se tem tido taxa de anticorpos, taxa de proteção, por exemplo, que nem a gente teve com as pessoas que tiveram doença? A taxa de anticorpos é difícil de avaliar, e isso até tinha uma pergunta do Daniel ali, em relação a fazer ou não exames pós-vacina, né? O que a gente tem que entender é que esses exames disponíveis, na prática, são exames ruins para avaliar essa resposta, tá? A maioria dos exames, eles detectam anticorpo antiproteína S, que vai ser induzido por algumas vacinas só, né? No caso da Coronavac, por exemplo, o que a gente está vendo é que realmente, possivelmente, a gente vai ter indução de anticorpos de outras partes do vírus, que os exames disponíveis eles não conseguem detectar. A mesma coisa, tem alguns kits de laboratório
avaliando anticorpos neutralizantes. Isso são anticorpos neutralizantes contra especificamente uma parte do vírus, né? Então, por isso que não se indica fazer exame pós-vacina, porque se der negativo, isso não vai significar nada, independente da vacina que foi utilizada, né? E se der Porque, positivo, Fabiano, se der positivo em altos... se der positivo, isso reforça que sim, que a vacina funcionou bem, tá? Mas isso não quer dizer que isso seja um estímulo para as pessoas fazer, porque muitas pessoas com anticorpos detectados acabam fazendo doença também. Então, isso também foi um achado dos estudos, onde as pessoas que dosavam fora o exame parece que relaxavam nas medidas de prevenção e acabavam pegando a doença. E isso significando que, na verdade, essa dosagem de anticorpos, a gente não sabe nem o ponto de corte ainda para dizer, olha, acima de tanto de produção de anticorpos, a pessoa não vai ter a doença. A gente não sabe isso. Muito né? bom. Então, Queria muito que um amigo meu tivesse ouvido essa tua frase aí. Acho que ele está ouvindo. O Baú agora fez um comentário interessante ali, ó, Fabiano. Se vai precisar reforço depois de quanto? Depois de muito tempo. Mensagem interessante. Não, é provável que todas as vacinas tenham a necessidade de um reforço. Geralmente, o que a gente está imaginando depois de 12 meses, né? Pelos mecanismos um pouco diferentes das vacinas, isso também, a gente só vai conseguir saber com o passar do tempo. Mas a Pfizer, que era uma das vacinas que se imaginava que a proteção poderia ser mais prolongada, né, por induzir não só a produção de anticorpos, mas imunidade celular também, numa resposta maior, na teoria. Na semana passada, o próprio CEO da Pfizer já comunicou que é provável que tenha uma terceira dose, né? uma necessidade de reforço com a terceira dose depois de 6 a 12 meses dessas duas doses aplicadas. Então, eu acredito que, na verdade... Acaba sendo aquela ideia de vacinar todo mundo todo ano. Possivelmente sim, ou pelo menos nos anos iniciais, né? Eu acho pós início de vacina, ou pós-pandemia. Baú, obrigado por tu estar sempre aí com a gente. Uma pergunta que chegou, que tinha aqui nas nossas já também: se a mulher grávida fizer a vacina, o bebê vai nascer protegido do vírus. Isso nós não sabemos. Isso aí, na verdade, eu acho que esses estudos todos que forem feitos com a vacina daqui para frente, eles vão nos dizer isso. Já foi dosado anticorpos, se identificou a presença de anticorpos no nenê, no cordão umbilical. Isso tem sido mostrado que sim, existem vacinas que se faz hoje em dia durante a gravidez já para induzir imunidade no nenê. Agora a questão é, nasce protegido? Quanto tempo dura isso tudo? A gente vai precisar de... Realmente nasce protegido ou não? Isso tudo a gente vai precisar de tempo para responder. Essa é diferente de eu te responder. Se tu está em risco, vai no posto, faz, porque é bom correr o risco da vacina do que tu não tomar. Essa eu não posso te dizer assim, vai lá no posto porque o teu neném vai nascer com imunidade, porque realmente isso a gente não sabe se realmente vai chegar a acontecer. Tem um trabalho também da semana passada, foram 80 e poucas gestantes acompanhadas em Israel com a vacina da Pfizer. E mostrou produção e detecção de anticorpos IgA e IgG no leite materno. Agora, como essas crianças vão ser protegidas, se vão ser e por quanto tempo, agora vai seguir aí esse acompanhamento, né? Mas pelo menos já identificar, né, que passa no leite materno, pelo menos a gente já tem aí uma ideia de que, assim como outras doenças, pode ser que tenha uma proteção, mas isso nós vamos ver também, como outras coisas, só com o passar do tempo, né? Isso aí foi bom, porque tinha uma pergunta aqui dentro dessa, se passava anticorpos pelo leite. A
A Julinha perguntou se existem estudos sobre consequências em bebês que tenham pego. Existe, mas a mortalidade realmente nas crianças parece realmente ser muito baixa, Júlia. Inclusive, a gente pegava todas as vezes quando se recebia os comunicados das internações no Moinhos, tu tinha lá 100 pacientes, 120 pacientes internados na UTI, adulto, e tinha um bebê internado. Então, realmente, consequência não parece ser uma doença que agride tanto a criança, o recém-nascido. Fabiano, uma pergunta que é bem pontual, que chegou antes, é se imunossupressos com miastenia podem tomar a vacina. Olha, eu acredito que sim. Aí é questão de risco-benefício. Acho que tocou teu telefone. Tocou meu telefone. É questão de risco-benefício, porque nenhum estudo, né, das vacinas incluiu pacientes com alterações neurológicas, né? Então, a gente não vai ter essa resposta científica, assim, de, olha, tal vacina foi estudada nesse grupo específico, né? Então, eu faria vacina também, com certeza, né? Qualquer uma das vacinas, acho que não tem nenhum risco maior, mas isso tem que ser bem conversado e ver a exposição, obviamente, que essa pessoa vai ter ao vírus, né? Fabiano, tinha duas perguntas aqui que falavam em vacinação de crianças. Tinham entrado antes, se alguma previsão para vacinar em crianças com 1, 2 anos? Está começando os estudos agora, né? Então, tem alguns estudos que vão ser feitos também no Brasil, com crianças, mas a gente não tem nenhuma previsão. Provavelmente, esse ano, não tem a vacina para criança, né? É muito provável que esses estudos vão seguir até o final do ano, início do ano que vem, e E só a esses partir estudos que daí. estão começando com criança de todas as faixas etárias? Que eu saiba, acima de 3 anos. Eu acho que vai ser por faixa etária, né? Então, 3 anos ou mais, e depois mostrando segurança, principalmente das vacinas nessa faixa etária, possa se estudar em crianças menores. A Lid nos perguntou ali que ela tomou a Butantan e se daqui a pouco chega a Pfizer e ela pode tomar outra. Se pode tomar outra vacina depois de ter tomado uma já. Tem alguns estudos sendo também pensados nesse sentido, de usar dois tipos de vacina. Nesse momento não tem essa resposta, né? Que eu poderia falar que eu faria só uma, né? Uma vacina nesse momento agora. Não faria nem se fez a de Oxford, faz completa a vacinação com a de Oxford. Se fez a Coronavac, completa a vacinação com Coronavac e não faz uma outra vacina nesse momento. Acho que não tem, nesse momento, sentido de fazer uma outra vacina. Entendi. Fabiano, é que tu estava falando, eu li alguma coisa que se tu tivesse tomado uma e tomou outra, talvez a tua eficácia fosse maior, imunidade maior, não? Tem os estudos começando com isso, Edinho, né? Fazendo dois tipos de vacina, mas ainda acho que não estão nem iniciaram ainda. Mas existem teorias sobre isso, né? O que a gente fez até no próprio estudo é que, por exemplo, se alguém recebeu outra dose fora do estudo da Coronavac, a gente vai seguir acompanhando. Então, por exemplo, tem as pessoas lá que receberam a Coronavac e se por algum motivo receberam a vacina de Oxford ou vão receber outras vacinas, né? Essas pessoas vão ser acompanhadas também e a gente vai ver como é que isso vai seguir. Mas não tem nenhum estudo hoje no Brasil desenhado com 2 vacinas. Perfeito. São 20h30, nós começamos ali, porque eu me atrasei um pouquinho ali até te achar e coisa. Temos mais uns 3 minutinhos, não vou passar de 1 hora. E o meu o roteiro aqui está seguindo, tá? Acho que nós estamos indo bem.
Tu tem alguma previsão de liberação para iniciativa privada, Fabiano? Será que vai aquela lei que queriam se doa 50%, os outros 50% tu aplica? Eu não sei. Perguntaram das aulas. Várias pessoas perguntaram das aulas. Nós vamos acabar com as aulas. Não sei. Da iniciativa privada eu não sei. Tá? Tem alguns grupos ainda, mas isso está muito na mão do governo federal, né? Até se discute eticamente como é que isso seria nesse momento, né? Então é muito provável que o governo não libere ainda as vacinas na iniciativa privada. Tem vacina sobrando no mundo se a iniciativa privada quisesse comprar? Porque se não tem vacina sobrando, então não tem discussão. Não, exatamente por isso. Então, se tem vacina sobrando, bom, daí eu acho que vai fazer muita diferença. A iniciativa privada vai ajudar toda a população, tanto a carente, porque se tu diminui a doença em uma... Primeiro que as pessoas da iniciativa privada que puderem comprar a vacina vão estar imunizando seus funcionários. Segundo, mesmo sem doar para o sistema de saúde público, só no fato de tu reduzir a população, e quem puder comprar a vacina, tu está reduzindo o vírus para o outro não se contaminar. Não faz sentido não poder, né? Pelo Exatamente. amor de Deus. Fabiano, das aulas, o que tu acha? Quando é que as aulas vão voltar? Quando é que não vão voltar? Hoje nós comemoramos assim, ó, na hora do churrasco, segunda, a Bibi tá indo para aula, e aí a minha vizinha aqui trancou as lives de novo, trancou as aulas. Me conta, o que é isso, Fabiano? Eu acho que isso faz parte daquilo que eu falei antes, né, Edinho? É a total falta de comunicação e falta de liderança que a gente está tendo no país, né? Se tu me perguntasse, é o momento para voltar às aulas? Não sei se é o momento certo, né? Tem um estudo até que o Marcelo Scott, o Dr. Renato Stein lá no Moinhos estão fazendo com crianças e as crianças têm tanto vírus e transmitem tanto quanto adultos. Então, a gente tem que se preparar para ter casos, né? E se a gente pensar só no sistema de saúde e ver como os nossos hospitais estão, né? Talvez todo mundo dissesse, olha, não é o momento de voltar. Mas, ao mesmo tempo, está tudo voltando, né? E o prejuízo que as crianças estão tendo com a falta de contato, com o retorno das escolas é muito grande, né? Então, aí vem uma juíza e tranca tudo, uma decisão, né? Então, e aí entra a questão política também, daí não é só falta de liderança, como tu falou. Não, é que a falta de liderança entra nisso, né? Que as questões políticas e a falta de liderança é o que a gente está vivendo em todos os cenários do Brasil e do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Então, a gente não toma condutas unificadas, né? Então, retornar diversos setores que precisam, sim, né? Todo mundo precisa voltar e não voltar às aulas e ter todo o prejuízo das crianças, isso tem que ser repensado, obviamente, né? Assim como também não colocar professores na prioridade para a vacinação, né? Porque a gente hoje tem muita evidência de que as crianças transmitem, né? E isso a gente teve vários exemplos aqui perto. O Uruguai, o ano passado, reabriu as escolas, né, e começou a ter surto dentro das escolas, fechou de novo. Vários países aconteceram isso, né, e nós, até pouco tempo, estávamos vivendo o pior momento da pandemia, com o maior número de circulação, de vírus, leitos ocupados, enfim. Se a gente for pensar, nós estamos muito pior ainda nesse momento do que nós estávamos no ano passado, né? Então, por que a gente não reabriu o ano passado? O ano passado era muito mais seguro do que talvez esse momento seja, né? Então, mas, de novo, eu acho que é só um reflexo de uma falta de coordenação e de liderança que a gente está vivendo, né? Fabiano, eu acho que é isso aí. Tu quer finalizar com alguma coisa em especial que tu acha que tenha faltado para a gente falar sobre as vacinas? Não, eu acho que alguma coisa? Não, eu acho que só para reforçar, né? Eu acho que
A gente tem aí 2 vacinas muito boas no país. A gente questiona sempre, né, algumas coisas no nosso país, mas a gente tem que ver que são vacinas bastante eficazes, bastante efetivas para a população, e a gente precisa vacinar, né? Então, não se deixar levar por boatos, como a gente estava comentando em relação à trombose, né? A gente precisa ser vacinado, a gente precisa vacinar as pessoas para que a gente tenha mais segurança. Então, como recado, eu acho que é isso, né? É que a gente consiga aí se vacinar o mais rápido possível, para que a gente tenha aí um retorno de todas as atividades, né, o mais rápido possível também. Gente, agradeço a participação de todo mundo. Obrigado por estarem sempre aí com a gente e participando ativamente aí das lives. Fabiano, tu é o cara. Nós vamos mandar fazer, vou pedir pro cara lá que fez a estátua do Fernandão lá na frente, fazer uma tão bonita quanto a dele, fazer uma para ti, para nós botar lá na frente da ADM. E, gente, espero que a gente esteja de novo aqui com o Fabiano lá em setembro e que todos os grupos prioritários, como ele falou, já tenham sido vacinados e a gente esteja aí com 50% pelo menos da nossa população vacinada. Acho que é isso aí. Obrigado para todo mundo. Boa noite, bom restinho de domingo. Nos falamos domingo que vem. Obrigado, Valeu. Fabiano. Um abraço.